Bem-vindos, amigos, ao canal das Verdades Bíblicas. Aqui mergulhamos nas páginas sagradas da Bíblia, em busca de inspiração, sabedoria e verdade. Hoje vamos explorar uma história épica de coragem, fé e triunfo sobre adversidades. Preparem-se para descobrir a verdadeira história do gigante Golias. Permita-me ler para vocês a passagem bíblica de 1 Samuel, capítulo 17. Versículos 1 a 58. Ora, os filisteus ajuntaram as suas tropas para a guerra e se reuniram em Socó, que é de Judá, e acamparam entre Socó e Azeca, em Éfes-Damim. Saul e os homens de Israel se reuniram e acamparam no Vale do Carvalho, e ordenaram a batalha contra os filisteus. Os filisteus estavam num monte de um lado e os israelitas estavam no monte do outro lado, com o vale no meio. Então saiu do arraial dos filisteus um campeão chamado Golias, de Gate, que tinha de altura 6 côvados e 1 palmo. Trazia ele na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas, cujo peso era de 5.000 siclos de bronze. Também trazia grevas de bronze nas pernas e um escudo de bronze entre os ombros. A haste da sua lança era como o eixo do tecelão, e a ponta da sua lança pesava 600 siclos de ferro. Adiante dele ia o seu escudeiro. Ele se parou e bradou às tropas de Israel, dizendo-lhes: Para que saireis a ordenar a batalha? Não sou eu o filisteu e vós, servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem e desça até mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir e me matar, seremos vossos servos. Mas se eu o vencer e o ferir e o matar, então sereis nossos servos e nos servireis. Disse mais o filisteu: Hoje mesmo desafio as tropas de Israel, dizendo: Dai-me um homem, para que pelejemos juntos. Ouvindo Saul e todo o Israel estas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Davi era filho de um homem efrateu, cujo nome era Jessé, que era de Belém de Judá, e tinha 8 filhos. E este homem, nos dias de Saul, era já velho, e estava entre os homens. E os 3 filhos mais velhos de Jessé foram-se e seguiram a Saul à peleja. E os nomes dos 3 filhos que foram à peleja eram Eliabe, o primogênito, e o segundo, Abinadab, e o terceiro, Sama. E Davi era o menor. Por isso ficou com Saul o filho mais moço de Jessé. Ora, Davi ia e tornava de diante de Saul para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. E aquele filisteu se apresentava de manhã e de tarde, e assim o fez por 40 dias. Disse Jessé a Davi, seu filho: Toma, peço-te, para teus irmãos este efa de grãos secos e estes 10 pães, e corre a levá-los ao arraial a teus irmãos, e estes 10 queijos de leite leva ao comandante de 1000, e visita a teus irmãos, para saber se têm passado bem, e toma penhor deles. E Saul e eles e todos os homens de Israel estavam no Vale do Carvalho, pelejando contra os filisteus. Davi, pois, se levantou de manhã cedo e deixou as ovelhas com o guarda, e tomou as provisões, e partiu como Jessé lhe ordenara. E chegou ao lugar onde o exército estava, quando este saía para a batalha, e gritava de guerra. E Israel e os filisteus se tinham posto em ordem de batalha, exército contra exército. Davi, pois, deixou as provisões que trazia na mão do guarda das bagagens, e correu às fileiras, e chegando, perguntou a seus irmãos se estavam bem. Enquanto falava com eles, eis que o campeão, o filisteu de Gate, Golias por nome, saiu dos exércitos dos filisteus, e falou as mesmas palavras, e as ouviu Davi. Todos os homens de Israel, quando viram aquele homem, fugiram de diante dele e temeram muito. E diziam os homens de Israel: Vistes aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. Ao homem que o ferir, o rei enriquecerá de grandes riquezas e lhe dará a sua filha e fará livre a casa de seu pai em Israel. Então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: Que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu, para afrontar os exércitos do Deus vivo? E o povo lhe falou assim, dizendo: Assim far-se-á o homem que o ferir. Ora, Eliabe, seu irmão mais velho, ouviu falar com os homens, e acendeu-se-lhe a ira contra Davi, e disse: Por que desceste aqui, e com quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a malícia do teu coração, para ver a peleja desceste. Então Davi perguntou:
Que fiz eu agora? Porventura não se pode falar. E desviou-se dele para outro e falou segundo o mesmo modo, e o povo lhe respondeu como antes. As palavras que Davi falara foram ouvidas e noticiadas perante Saul, que o mandou chamar. Disse Davi a Saul: Não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Porém Saul disse a Davi: Contra o filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois ainda moço és, e ele homem de guerra desde a sua mocidade. Replicou Davi a Saul: Teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e quando vinha um leão ou um urso e tomava um cordeiro do rebanho, eu saía após ele e o feria e livrava da sua boca. E quando se levantava contra mim, eu o agarrava pela barba e o feria e o matava. O teu servo feriu tanto o leão como o urso. Assim será este incircunciso filisteu como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi: O Senhor me livrou das garras do leão e das do urso. Ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: Vai-te, e o Senhor seja contigo. E Saul vestiu a Davi das suas vestes, e pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze, e o vestiu de uma couraça. Davi, cingindo a espada sobre as suas vestes, experimentou andar, pois nunca tinha feito aquilo. Disse Davi a Saul: Não posso andar com estas armas, pois nunca as experimentei. E Davi lançou-as de si, e tomou o seu cajado na mão, e escolheu 5 pedras lisas do ribeiro, e pô-las no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão, e eslingando-as, foi ao encontro do filisteu. O filisteu vinha, pois, caminhando cada dia mais para perto de Davi, e o homem que lhe levava o escudo ia adiante dele. E olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou porque era moço, ruivo e de gentil aspecto. E disse o filisteu a Davi: Sou eu algum cão, para tu vires a mim com paus? E o filisteu pelos seus deuses amaldiçoou a Davi. Então disse Davi ao filisteu: Tu vens a mim com espada e com lança e com escudo. Mas eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão. Ferir-te-ei e tirar-te-ei a cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às feras da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. E saberá toda esta congregação que o Senhor não salva com espada nem com lança. Porque do Senhor é a guerra, e ele vos entregará na nossa mão. E sucedeu que, levantando-se o filisteu e indo encontrar-se com Davi, este se apressou e correu para o combate, ao encontro do filisteu. E Davi meteu a mão no alforge, e tomou dali uma pedra, e com a funda lhe a atirou, e feriu o filisteu na testa. E a pedra se lhe cravou na testa, e caiu sobre o seu rosto em terra. Assim prevaleceu Davi contra o filisteu com uma funda e com uma pedra, e feriu o filisteu e o matou, sem que Davi tivesse uma espada na mão. Então correu Davi, e pôs-se em cima do filisteu, e tomou a sua espada, e tirando-a da bainha, o matou e lhe cortou com ela a cabeça. Vendo os filisteus que o seu herói era morto, fugiram. Então os homens de Israel e de Judá se levantaram e jubilaram, e perseguiram os filisteus até chegar ao vale e até as portas de Ecrom. E caíram os feridos dos filisteus pelo caminho de Saaraim, até Gate e até Ecrom. E voltando os filhos de Israel da perseguição aos filisteus, saquearam os seus arraiais. Então Davi tomou a cabeça do filisteu e a trouxe a Jerusalém. Porém pôs as armas dele no seu pavilhão. E vendo Saul a Davi sair ao encontro do filisteu, disse a Abner, chefe do exército: De quem é filho este jovem, Abner? E disse Abner: Vive a tua alma, ó rei, que não sei. E disse o rei: Informa-te de quem é filho este mancebo. E tornando Davi de ferir o filisteu, Abner o tomou e o trouxe à presença de Saul, trazendo Davi na mão a cabeça do filisteu. E disse-lhe Saul: De quem és filho, jovem? E Davi disse: Filho de teu servo Jessé, belemita. Essa história nos ensina que não importa quão grande seja o desafio diante de nós, podemos enfrentá-lo com fé e coragem. Assim como Davi confiou em Deus para vencer Golias, podemos confiar em Deus para nos fortalecer em nossas próprias batalhas da vida. Gostou do nosso conteúdo? Nos ajude a crescer. Se inscreva no nosso canal, ative as notificações e deixe o seu like.
Até o próximo vídeo, queridos!